mundo de criaturas apavorantes, ser pequeno significa enfrentar perigos o tempo todo. O Cretáceo Superior foi um período muito difícil para os animais de pequeno porte. Para um animal jovem, cada dia era uma luta para permanecer vivo. Sua única chance era evitar confusões e crescer rápido. Se você fosse um bebê tiranossauro, todos os mega herbívoros do pedaço iam querer te esmagar. Para sobreviver, os dinossauros desenvolveram recursos sofisticados, surpreendentes por dentro e por fora. Pela primeira vez em 65 milhões de anos, usando tecnologia gráfica de última geração, vamos olhar através da pele, dos músculos e dos ossos, para revelar os segredos da maior história de sucesso da natureza. Anatomia de um dinossauro. Sobreviventes extremos. Os maiores dinossauros tinham a altura de um prédio de 6 andares e pesavam mais de 50 toneladas. Nenhum animal terrestre atual passa perto disso. A mordida de um Tiranossauro Rex podia deixar uma marca de 1,20 m de comprimento. E os dentes de 30 centímetros eram capazes de penetrar fundo na carne. Mas qualquer dinossauro, por maior e mais forte que fosse, nascia bem pequenininho. Em Oklahoma, 110 milhões de anos atrás, um bando de sauroposeidons estava migrando. Estamos falando de um animal que devia ter uns 25 metros de comprimento com 12 metros só de pescoço. Assim, quando ele levantava o pescoço, devia chegar a uns 18 metros de altura. Aqueles gigantes estavam se deslocando para uma área de nidificação que eles vinham usando há gerações. Dentro deles, havia centenas de ovos em desenvolvimento. Eles seriam o futuro de uma espécie que viveu durante 15 milhões de anos. Mais de 75 vezes o tempo dos seres humanos na Terra. Cada ovo era do tamanho de um melão. Acho linda a ideia de que de um ovo tão pequeno pudesse nascer um filhote sauroposeidon do tamanho de um coelho que em 20 ou 30 anos seria um adulto de 50 toneladas. Mas por que um animal tão enorme produzia ovos tão pequenos? Os ovos do Sauroposeidon não eram diferentes de qualquer outro ovo. Eram recobertos de poros minúsculos que permitiam a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico. Quanto maior o ovo, mais poros ele precisa ter. Mas se for grande demais, ele quebra. É por isso que até hoje, o maior dos ovos, que é o do avestruz, pesa somente 1,5 kg. Uma fêmea punha cerca de 500 ovos a cada temporada. Poderia ter sido o início de uma explosão populacional de saurópodes, mas não foi. O instante da eclosão marcava o início de uma corrida pela sobrevivência. Uma corrida que praticamente todos eles perderiam. Os recém-nascidos não tinham chifres, nem placas, nem qualquer tipo de couraça no corpo. Praticamente qualquer animal podia engoli-los. Milhares de recém-nascidos indefesos eram liberados num mundo de predadores ferozes. Um jeito cruel de se formar uma família. Os saurópodes eram capazes de encher o ambiente de filhotes na esperança de que alguns poucos sobrevivessem. No Cretáceo, os herbívoros enfrentavam assassinos cruéis. Nenhum deles tinha pior fama que o Tiranossauro Rex. Provavelmente o maior predador terrestre que já existiu. Ele era a própria essência do monstro. Um dinossauro com personalidade. O Tiranossauro Rex tinha 5,5 metros de altura e mais de 12 metros de comprimento, com maxilares projetados para dilacerar a carne. Nenhuma outra fera o igualou na reputação de terror e violência. Mas o Tiranossauro Rex vinha ao mundo muito mais protegido do que outros animais do Cretáceo. Quando ouço alguém falar Tiranossauro Rex, penso em delicadeza. Penso no melhor instinto de maternidade e no melhor empenho em cuidar dos filhotes. Poucos dinossauros cuidavam de sua ninhada tão bem quanto o temido Tiranossauro Rex.
Isso significa vigiar os ovos, não sair de perto do ninho, defender o ninho e então acompanhar todo o seu progresso. Tiranossauro Rex quer dizer Rei dos Lagartos Tiranos. Essa fera reinava num mundo onde os vencedores eram determinados mais pelos atributos físicos do que pela inteligência. Mas ele tinha as duas coisas. Uma biomecânica de primeira e, para os padrões dos dinossauros, um intelecto fora de série. Ele foi o resultado de milhões e milhões de anos de especialização para ter um corpo bem grande, manter o foco na presa, ter um sistema sensorial excelente e a capacidade de enfrentar um grande herbívoro. Tiranossauro Rex tinha o cérebro maior, com a opção de um comportamento mais complexo, principalmente para cuidar dos filhotes. Durante 3 meses, um adulto protegia o ninho com carinho para garantir a sobrevivência dos filhotes e a perpetuação de seus genes. Ele precisava estar bem atento na hora dos ovos eclodirem. Dentro do ovo, o embrião absorvia oxigênio e eliminava dióxido de carbono. O CO2 se dissolvia no líquido, formando ácido carbônico, que pouco a pouco ia enfraquecendo a casca. De repente, acontecia um milagre. O nascimento de um filhote de Tiranossauro Rex de 1 metro de comprimento. Imagine um tiranossauro ajudando o filhote a sair do ovo usando aquela boca enorme. O recém-nascido era minúsculo comparado aos pais gigantescos. E este herdeiro do trono se tornava imediatamente um alvo. Um Tiranossauro Rex, quando pensamos nele, a tendência é imaginá-lo adulto, porque vemos aqueles esqueletos muito grandes, mas sabemos que não nasciam assim. Quando os ovos eclodiam, saía um animal que devia medir 1 metro e pesar entre 2 e 4 quilos. Comparado ao adulto, que podia pesar até 7 toneladas e medir 12 metros, imagine como esse animal precisava ser cuidadoso para não pisar nos filhotinhos e ainda protegê-los e tentar garantir que fossem bem cuidados. Eles não tinham nada de assustador. Um dia se tornariam assustadores, mas àquela altura eram apenas almôndegas com pernas. Para onde quer que o filhote olhasse, ficava cara a cara com o perigo. Havia crocodilos desde médios e grandes a gigantescos, capazes de engolir filhotinhos de tiranossauro como se fossem cerejas ao licor. Sem dúvida, um tiranossauro jovem estava sujeito a ser devorado por praticamente qualquer carnívoro que passasse por perto. E o perigo não se limitava ao solo. Às vezes, ele vinha do céu. O Quetzalcoatlus, um réptil voador carnívoro de 180 quilos, ficava rondando à espera do momento certo para atacar. O Quetzalcoatlus era capaz de fazer todos os animais do Cretáceo Superior tremerem. Com uma envergadura de 13 metros, ele encobria o Sol. Um dos equipamentos que tornava esse réptil voador tão eficiente era um globo ocular altamente desenvolvido, que tinha a mesma constituição do olho dos falcões e a capacidade de enxergar com 4 vezes mais nitidez do que o olho humano. Tudo isso, somado a uma retina de mais de 10 centímetros de largura, com 1 bilhão de fotorreceptores, resultou num réptil que via o mundo em alta definição. Não devia haver muitos animais no Cretáceo que se atreviam a tentar pegar um filhote de tiranossauro. O Quetzalcoatlus provavelmente conseguia. Ao vermos uma cegonha hoje no Nilo devorar um filhote de crocodilo, dá para imaginar um Quetzalcoatlus devorando um filhote de tiranossauro há 65 milhões de anos. Não sei que capacidade os tiranossauros tinham de contar, mas imagino que a mãe ficava perplexa quando se via com 5 filhotes em vez de 6, sem pista de onde ele tinha ido. Para um filhote de Tiranossauro Rex, o perigo espreitava em toda parte. Mas, uma hora, ele teria a chance de lutar. Para o Sauro Poseidon, a história era completamente diferente. Ele nascia indefeso e, o que é pior, nascia sozinho. Para que você cuide bem da cria, precisa ter um número limitado de filhotes.
Se a prole for muito grande, ela recebe pouco ou nenhum cuidado. Os saurópodes escolheram este caminho. Assim que o Sauro Poseidon nascia, já começava sua corrida pela sobrevivência. De cada 3.000 recém-nascidos, apenas um atingia a idade adulta. Para que um filhote fosse esse sobrevivente, teria de passar anos se defendendo sozinho. Era uma criatura que só conhecia uma regra: crescer ou morrer. Quando examinamos pegadas de saurópodes, trilhas de centenas de indivíduos juntos, observamos algo interessante. Nesses grupos grandes de saurópodes, havia somente adultos e jovens medindo cerca de 1/3 do tamanho de um adulto. Para um Sauro Poseidon jovem, crescer sozinho significava crescer em constante perigo. Imagine um Sauro Poseidon jovem do tamanho de um pônei ou de um cavalo. Ele não tem dentes afiados, nem placas, nem espigões, nem chifres, nem couraça. Ele nem é muito rápido. Então, o que aconteceria com esses Sauro Poseidon jovens se eles encontrassem um bando de deinônicos? Eles morreriam. O Sauro Poseidon transitava por um mundo de predadores famintos. Quando um animal sai do ovo medindo menos de 60 centímetros num mundo cheio de predadores, todos a fim de devorá-lo, precisa crescer muito e bem depressa. A sorte não estava do lado daqueles titãs. O Tiranossauro Rex. Um crânio de 1,5 metro. Cerca de 60 dentes serrilhados. Sua passada podia chegar a 4,5 metros. Este era um dos maiores dinossauros carnívoros que já andou sobre a Terra. Os dentes dele esmagavam ossos. Eram enormes. Ele era de 3 a 4 vezes mais forte e maior do que qualquer outro carnívoro. Ainda assim, o Tiranossauro Rex nascia num mundo repleto de inimigos. Nem mesmo um rei tinha sua sobrevivência garantida. Os herbívoros não eram bobos. Eles procuravam eliminar os elementos perigosos com um ataque preventivo. Se você fosse um bebê tiranossauro, todos os mega herbívoros do pedaço iam querer te esmagar. É como se dentro do minúsculo cérebro do Triceratops surgisse uma imagem assustadora. A imagem daquele filhote de tiranossauro já adulto, como um monstro perigoso, capaz de destroçá-lo membro por membro. Mas talvez o maior inimigo do tiranossauro fosse mais familiar. Provavelmente a maior ameaça a um filhote de tiranossauro era outro Tiranossauro Rex da família vizinha. Pois, segundo a teoria darwiniana, os predadores devem eliminar a concorrência o mais rápido que puderem. O leão defende seus filhotes de rivais, que os veem como futuros competidores por alimento. E um predador inteligente como o Tiranossauro Rex? Será que não faria o mesmo cálculo? Comparado ao dos herbívoros pré-históricos, a parte do cérebro dele associada à estratégia era enorme. Da mesma forma, era o cerebelo que controlava a função muscular. Esse animal era capaz de planejar e executar um ataque devastador. Esse comportamento já era parte estrutural do cérebro. Para conseguir aumentar a vantagem evolutiva, a melhor coisa a fazer é gerar mais descendentes na geração seguinte, e uma das formas de se obter isso é cuidando melhor da prole. Desovar deixava a fêmea inteiramente debilitada. Para recobrar suas forças, ela tinha que encontrar alimento, ou seja, carne. Enquanto ela buscava uma refeição, o macho ficava no ninho vigiando os ovos. Felizmente, um Tiranossauro Rex caçando se orientava pelos sentidos mais apurados do Cretáceo. Ele tinha uma visão que era muito, muito boa. Os olhos do Tiranossauro eram gigantescos, do tamanho de uma laranja. A grande retina recebia mais luz, mais informação visual.
Por isso, ele conseguia enxergar bem a presa a mais de 6 quilômetros de distância. Os olhos eram voltados para a frente, com as linhas de visão sobrepostas. Assim, cada um deles olhava para o mesmo objeto, de ângulos ligeiramente diferentes. Isso significa que o tiranossauro via o mundo em 3 dimensões. Pouca coisa em torno do Tiranossauro Rex escapava à atenção dele. Para um caçador, faminto depois de meses cuidando dos ovos, abater uma presa podia ser a diferença entre a vida e a morte. O anquilossauro era um herbívoro, mas parecia um tanque reptiliano coberto por uma blindagem dura como aço. A visão tridimensional do Tiranossauro Rex podia distinguir esse animal claramente, mas ele era parte de seu cardápio. O tiranossauro era muito forte, mas comparado ao anquilossauro tinha uma estrutura física bem delicada. Esse animal lento e pesado tinha o corpo protegido por placas feitas de osso e cartilagem, da cabeça até a cauda. O couro do anquilossauro era leve, mas extremamente forte, como um colete à prova de balas. E não era só isso. O anquilossauro contava com uma arma mortífera. Uma clava. Se essa clava batesse no crânio de um tiranossauro, ou batesse na perna ou no pé dele, esmagaria todos os ossos. Acredito que um golpe bem dado com a clava da cauda bastaria para desencorajar um tiranossauro. Os anquilossauros eram herbívoros, mas projetados para matar. Até mesmo um Tiranossauro Rex precisaria estar em sua melhor forma para conseguir abater um deles. O Tiranossauro Rex tinha sentidos apurados que deviam guiá-lo até a sua refeição. Um desses sentidos era o olfato muito aguçado. Atrás das narinas havia grandes câmaras cavernosas recobertas por lâminas de tecido sensorial capaz de detectar odores. Os bulbos olfativos transmitiam a informação para o cérebro. Uma grande surpresa é o tamanho do bulbo olfativo. A parte do cérebro associada ao processamento das informações dos odores do ambiente. Para aumentar a quantidade de detectores de odor, a área que continha tecido sensorial funcionava como um radiador. O Tiranossauro Rex era capaz de perceber até o mais sutil cheiro de carne no ambiente. O tiranossauro tinha um olfato equivalente ao de 100 bloodhounds amarrados uns aos outros. O lobo olfativo dele era maior do que o de qualquer outro animal vivo ou extinto desse planeta. Um super olfato é o sonho de qualquer caçador. De uma distância considerável, o Tiranossauro Rex conseguia localizar a presa. Ou detectar o cheiro característico dos seus recém-nascidos. Quando olhamos um fóssil de Tiranossauro Rex, uma outra coisa chama a atenção. Há um espaço de 25 centímetros entre as narinas. Por quê? Isso mostra que o Tiranossauro Rex farejava em estéreo. Esse carnívoro conseguia triangular um odor, localizando sua origem com exatidão. Ele seria capaz de, dentro de um auditório lotado, identificar em alguns segundos cada pessoa e animal por seus odores característicos. Imagine a fêmea faminta procurando alimento e sentindo o cheiro de uma refeição. Só que de um animal que apenas os tiranossauros mais fortes se atreviam a encarar. O desafio mais perigoso que qualquer carnívoro já enfrentou é o movimento da cabeça de um Triceratops. Ele era como um rinoceronte branco gigante que tomou anabolizantes. Com 8 metros de comprimento e 3 de altura, um Triceratops adulto chegava a pesar 6 toneladas. Se havia um cheiro capaz de intimidar um tiranossauro, era o do Triceratops. O Tiranossauro Rex estava ciente dos riscos. Ele trazia no cérebro informações armazenadas de contatos anteriores. Ele conhecia o perigo diante de si. Transformar um Triceratops em almoço significava derrubar uma fera com chifres de 1 metro revestidos de queratina dura como pedra. E com um corpo protegido por um escudo ósseo.
A possibilidade de sobrevivência dos genes daquela fêmea por mais uma geração estava a apenas uma luta de distância. Dá pra gente pensar no conflito entre tiranossauros e triceratops como um dos maiores combates que a natureza já viu. Esses herbívoros bem armados estavam em toda parte. Durante o Cretáceo Superior, havia 10 vezes mais triceratops que tiranossauros. E havia uma única razão para o sucesso deles. Um só golpe com o chifre da testa podia perfurar o coração ou os pulmões. Se o chifre de 1 metro entrasse na cavidade torácica de um tiranossauro, a chance de fazer um belo estrago era muito grande. O olho da fêmea foi perfurado. O Triceratops, um herbívoro, derrotou o maior predador do Cretáceo. O princípio básico para qualquer predador é chegar, matar a presa e obter o necessário. Tudo isso sem se machucar. Para um predador carnívoro, perder um olho pode ser fatal. No ninho, somente o macho tomava conta dos filhotes. Do alto, um Quetzalcoatlus farejava sangue. No solo, com a mãe fora de combate e o pai faminto, o filhote de tiranossauro estava numa situação extremamente perigosa. O Sauro Poseidon foi o animal terrestre mais alto que já existiu. Com 18 metros de altura e 30 de comprimento, seu tamanho superava o de qualquer animal atual. Apesar das proporções gigantescas, ele tinha um cérebro minúsculo que pesava apenas 100 gramas. O cérebro do Sauro Poseidon devia ser do tamanho de um cheeseburger. Entre os grandes animais que já viveram, provavelmente ele tinha o menor cérebro em relação ao corpo. Grande, burro e bruto. O encéfalo do Sauro Poseidon era 1000 vezes menor que o corpo. Ele tinha 1/8 da capacidade cerebral de um Tiranossauro Rex. E o pior, a área do cérebro onde o pensamento estratégico acontecia era bem pouco desenvolvida. Aqueles caras eram burros como uma porta. Praticamente tudo que o Sauro Poseidon fazia era por instinto. Inclusive criar, ou mais precisamente, não criar os filhotes. Parece crueldade cavar um buraco, largar os ovos e ir embora. Mas era um meio de reprodução muito eficiente se o animal produzia uma prole numerosa. Sabe-se que os saurópodes não cuidavam dos recém-nascidos porque nunca foram encontrados filhotes junto com nenhum adulto. Segundo os cientistas, por causa das proporções gigantescas do Sauro Poseidon, chocar os ovos era fisicamente impossível. Os animais mediam 20 a 25 metros de comprimento e os ovos tinham o tamanho aproximado de um melão. Com essa diferença, ficava muito difícil ter a delicadeza necessária. Acho que os saurópodes como o Sauro Poseidon eram grandes demais para conseguir controlar o posicionamento de sua massa corporal. Eles não tinham capacidade cerebral para saber ao mesmo tempo onde estava o traseiro e onde estava a cabeça. Com tamanho descomunal e um intelecto limitado, o Sauro Poseidon tinha um método completamente diferente para criar os filhotes que o do Tiranossauro Rex. Durante a vida, um casal de Sauro Poseidons era capaz de produzir milhares e milhares de ovos. Desses, talvez 2 ou 3 atingissem a idade adulta. Isso significa que quase toda a prole era devorada por predadores. Eles garantiam fartura aos carnívoros, dando mais alimento do que eles conseguiam comer, e assim garantiam que haveria alguns sobreviventes. A tática do Sauro Poseidon em relação à prole parece cruel e brutal. Algo que talvez devesse ficar no passado distante. Mas não é bem assim. O Sauro Poseidon, como as tartarugas marinhas, aparentemente tentou sobreviver aos predadores, gerando um grande número de filhotes. Eles não punham ovos com semanas de diferença uns dos outros. A desova acontecia ao mesmo tempo em 1 ou 2 noites. E uma das razões era sobrepujar os predadores. Quando se tem uma fonte de alimento disponível em grande número por um curto período de tempo, fica difícil para os predadores comerem tudo.
No momento em que saem dos ovos, as tartarugas marinhas estão sozinhas. Para os predadores, a hora da eclosão é um verdadeiro banquete. Ainda assim, a estratégia funciona. Os carnívoros devoram praticamente todos os recém-nascidos. Mas alguns conseguem escapar. Nem o mais voraz dos predadores consegue pegar todos. Os saurópodes viviam num ambiente cheio de predadores. Muitos ninhos eram encontrados e destruídos pelos predadores antes dos bebês saírem dos ovos. O tamanho do Sauro Poseidon era a sua principal defesa. Quando ele se tornava adulto e atingia as 50 toneladas, tornava-se intocável. Mas para manter essa forma física, era necessário encher a barriga quase o tempo todo. Um adulto comia quase qualquer coisa que brotasse do chão. Ele consumia 330 mil calorias, quase 1 tonelada de folhagem por dia. Para conseguir tanto alimento, os bandos estavam sempre em movimento. Então, mesmo que tivessem a capacidade mental para cuidar dos filhotes, não teriam alimento suficiente se ficassem parados junto ao ninho. Quantos recursos cada espécie emprega na produção da geração seguinte? É a lei da compensação. Se o animal cuidar demais dos filhotes, ele não terá recursos para produzir uma cria muito grande. Ou pode acontecer o oposto, produzir toneladas de filhotes, mas não ter recursos para cuidar deles. O cuidado com a prole não exigia apenas capacidade cerebral. Também era preciso sentidos bem desenvolvidos. O Sauro Poseidon não tinha nenhum nem outro. Seus olhos eram separados, localizados lateralmente na cabeça. Logo, ele não tinha noção de profundidade. O cérebro pequeno tinha áreas visual e olfativa rudimentares. E a audição era extremamente limitada. O duto coclear no ouvido interno era minúsculo. O cérebro do Sauro Poseidon devia ter o mesmo tamanho do de um gatinho, porque ele não era um animal muito esperto e nem precisava ser. Ele era uma usina processadora de alimentos. Os 5 sentidos do Sauro Poseidon não eram muito mais do que um sistema de apoio para manter vivo o maior estômago que já existiu. Para os recém-nascidos, a situação era ainda mais terrível. Eles não tinham nem o sistema de alarme mais básico para detectar o perigo. Então, como sobrevivia um filhote de Sauro Poseidon que nascia com tão poucos recursos num mundo hostil dominado pelos predadores? Os herbívoros cresciam muito mais rápido que os carnívoros. Quem não crescia rápido era devorado. Ainda assim, demoraria no mínimo 10 anos para este Sauro Poseidon ter tamanho suficiente para se juntar ao bando. Ele passaria todos esses anos sozinho. Onde ficavam os animais menores? O que os saurópodes faziam até atingirem 1/3 do tamanho adulto? Eles não ficavam com um bando. Provavelmente ficavam escondidos na floresta, comendo tudo o que conseguiam para crescerem e poderem se juntar aos outros. Essa era a melhor defesa. Os outros equipamentos não importavam. Mesmo tendo chifres, couraça, a melhor defesa era sempre ser grande. E para um saurópode era também a única. No final, crescer era o que importava. Mas, cada dia que o Sauro Poseidon passava crescendo, era um dia tentando ficar fora da mira deste cara. O Deinônico era uma máquina de matar. Era uma criatura bem pequena e muito rápida. O Deinônico foi um dos predadores mais notáveis que já existiram. Um lutador em 3 dimensões. Um dinossauro kickboxer. A arma que caracterizava o Deinônico era uma lâmina penetrante afiadíssima de 10 centímetros que ficava erguida quando ele andava ou corria, sempre pronta para a luta. Essa garra cruel atingia 200 quilogramas de força e girava quase 180 graus. Para estripar a vítima, o Deinônico usava as patas dianteiras e traseiras. Esses animais tinham armas para todo lado que se olhasse. Era um arsenal absurdo para um animal tão pequeno. Sério, era simplesmente absurdo, como se nenhuma arma bastasse para ele. Claro que aquele animal evoluiu, seja lá por que razão, para ser capaz de causar muito estrago para o seu tamanho.
Para um Sauroposeidon jovem, até mesmo um Deinônico jovem do tamanho de um urso polar era perigoso. E um bando de Deinônicos era um problema ainda maior. Fica difícil imaginar como os Sauroposeidons sobreviviam num mundo onde tinham de enfrentar os piores assassinos sozinhos. Mas o fato é que sobreviviam, cresciam e acabavam ficando praticamente indestrutíveis. Para o Tiranossauro Rex, o carnívoro mais sofisticado de todos os tempos, os desafios eram ainda maiores. Um ninho de tiranossauro. Os filhotes cresciam rápido. A fêmea estava muito longe, caçando, tentando recobrar as forças. O macho havia ficado para cuidar do ninho. Existe uma imagem romântica de uma fêmea de tiranossauro cuidando dos ovos no ninho, mas até onde sabemos podia ser o macho. Talvez a fêmea dissesse: cara, você causou o problema, agora cuide deles. Mas o macho também precisava comer. Um carnívoro de sangue quente não consegue ficar muito tempo sem se alimentar. Um odor trazido pela brisa. Um aroma que o cérebro reconhecia na hora. Um Triceratops morto em putrefação. O jantar estava bem perto. E ainda havia uma vantagem. Uma carcaça não pode lutar. Há uma discussão sobre se o tiranossauro era predador ou carniceiro. Na verdade, era os dois. Um animal grande precisa ser capaz de encontrar alimento regularmente, e eles tinham sangue quente e precisavam comer com frequência. Com os pais longe, procurando alimento, o ninho ficava desprotegido, exposto. O perigo espreitava em toda parte. O Triceratops era herbívoro, mas com um filhote de tiranossauro indefeso por perto, ele até abriria uma exceção. O Quetzalcoatlus foi o maior carnívoro voador que já existiu. Ele consumia 5 quilos de carne por dia, que era quase o peso dos 2 recém-nascidos. Para sobreviverem, esses filhotes não podiam chamar atenção. O macho estava no rastro de uma refeição. O Tiranossauro Rex era capaz de localizar com exatidão a origem de um odor. Então, o macho encontraria rapidamente o Triceratops morto. O olfato do Tiranossauro Rex era extremamente apurado. O nervo olfativo era o maior nervo da cabeça dele. Eles provavelmente conseguiam detectar não só que um dinossauro havia passado ali, sabiam até que o dinossauro havia passado havia 2h30. Como um sistema de orientação a laser, o olfato do tiranossauro o levaria diretamente ao seu objetivo. Mas o que os sentidos aguçados não poderiam informar seria a causa da morte. E a resposta estaria na boca de outro tiranossauro. Além dos imensos maxilares e dos dentes capazes de esmagar ossos e entortar aço, esse predador tinha mais uma arma. É bem provável que nos dentes dos dinossauros carnívoros houvesse pedaços de carne podre e, portanto, muitas bactérias que resultaria numa mordida infectante e letal. As bactérias dariam ao tiranossauro um mau hálito horrível e permanente. Havia muitas razões para não querer estar perto da boca de um tiranossauro. Uma delas era o mau hálito. A entrada de bactérias no organismo em razão de uma mordida poderia causar uma infecção mortífera. Mesmo se a vítima conseguisse sobreviver aos ferimentos resultantes da mordida, ela iria ficando mais fraca e doente, permitindo ao predador persegui-la e matá-la. Depois de mordida por um tiranossauro, mais cedo ou mais tarde, a presa acabava morrendo. E depois de morta, era encontrada e devorada pelo Tiranossauro Rex. Mas aquele tiranossauro teria um grande problema. O cheiro de carne podre atrairia uma multidão. Enquanto o macho faminto lutava por parte dos despojos, seus filhotes recém-nascidos esperavam desprotegidos seu retorno. E um Quetzalcoatlus rondava no céu.
50 milhões de anos antes do primeiro Tiranossauro Rex caminhar sobre a Terra, jovens sauroposeidons já vagavam sozinhos. Todo ano nascia uma quantidade enorme. Mas só 3 de cada 10 mil sobreviviam até a idade adulta. A época mais perigosa eram as primeiras semanas, quando ainda eram bem pequenos. A melhor defesa deles era crescer o máximo e o mais rápido possível. Para crescer muito e bem rápido, eles faziam algo aparentemente contrário às regras mais básicas da biologia. Nos primeiros anos, esses herbívoros comiam carne. Provavelmente eles comiam insetos e pequenos animais porque era uma fonte rápida de proteína. Muitos outros herbívoros se alimentam de animais quando podem, porque eles são fonte importante de nutrientes difíceis de obter dos vegetais. Um sauroposeidon jovem processava o alimento de forma totalmente diferente de um adulto, digerindo no estômago e no intestino delgado. Esse processo digestivo se assemelha mais ao dos temíveis carnívoros. E o sauroposeidon tinha mais um truque para crescer a proporções descomunais: ossos ocos. As paredes dos ossos do pescoço, da coluna e das costelas tinham milímetros de espessura. Até os ossos dos membros eram bem menos densos que os de muitos mamíferos. Observou-se que os grandes saurópodes, como o sauroposeidon, atingiam 20, 30, 40, 50 toneladas no espaço de 2 ou 3 décadas. O crescimento dos saurópodes se dava por estirões, que dependiam da idade, da estação do ano e da disponibilidade de alimento. Sabemos disso porque o crescimento ósseo ficou gravado em anéis, semelhante ao que acontece nos troncos das árvores. Nos primeiros anos de vida de um sauroposeidon, os predadores estavam sempre presentes. O deinônico, um dos mais astutos, era também um dos mais mortíferos. Astuto. Realmente astuto. Cérebro grande, esperto. Ele era um tipo de animal bem adaptado para fazer um grande estrago em muito pouco tempo. Maldoso. O deinônico era um animal muito mau. Era um animal que, se você encontrasse pela frente, a chance de ser estripado era muito grande. Para o deinônico, o sauroposeidon era uma bela refeição. Para o herbívoro sauroposeidon, ser morto pelo deinônico não era agradável, nem indolor. Seu ataque se assemelhava ao das hienas, um dos predadores mais eficientes do Serengeti. Quando os dentes das hienas perfuram a barriga de um antílope, o peito dele para. Ele praticamente morre. E é devorado quando o cérebro ainda está funcionando. Enquanto os jovens lutavam até a morte na mata, os sauroposeidons adultos, como sempre, estavam à procura de alimento. Com seus cérebros minúsculos, eles viviam num mundo de total apatia, aparentemente indiferentes ao destino de seus filhotes. Entretanto, o Tiranossauro Rex vivia num mundo completamente diferente. Para sobreviver, ele poderia devorar uma carcaça de Triceratops. Os maxilares potentes espremiam bem o corpo do animal. Os dentes gigantescos perfuravam a carne. Esses dentes bem enraizados existiam para quebrar ossos. Comer carniça manteria o tiranossauro vivo. Conservar a força era fundamental. Seus filhotes dependiam dele. Sozinhos, eles seriam tão vulneráveis quanto uma ninhada de sauroposeidons. E o Quetzalcoatlus tinha um apetite voraz. A 3.000 metros de altura, o olfato é inútil. Então, esse réptil voador contava com uma visão fantástica para procurar animais jovens e vulneráveis no solo. Isso podia ser a diferença entre comer e não comer. Ele localizava um alvo. Um filhote de Tiranossauro Rex de 1 metro, captado por seu radar. Ele devia ter uma visão razoavelmente boa para enxergar aonde estava indo e também os alvos no solo. Aquele tiranossauro ainda não era um assassino. E um
filhote podia ser tão saboroso quanto qualquer outro dinossaurozinho que pontilhava a paisagem. Eles teriam o tamanho exato para ser um lanche de um Quetzalcoatlus. Mas talvez, quando o enorme réptil voador estivesse se aproximando do ninho, o macho pressentisse o perigo. Seus lobos olfativos ultrassensíveis captariam o odor característico do Quetzalcoatlus. Isso desencadearia uma descarga de substâncias no cérebro e o levaria a voltar imediatamente ao ninho. Mas o Quetzalcoatlus era rápido. E numa fração de segundo, decolaria com seus 180 quilos. E os filhotes teriam uma chance de sobreviver por mais uma geração. Os dinossauros dominaram a Terra durante milhões de anos. Eles atingiram tamanhos quase inimagináveis, adaptando-se a condições ambientais terríveis em todo o globo. Esses animais foram muito bem sucedidos e, de fato, eles são algumas das maiores realizações da evolução. E fizeram tudo isso sem muitos recursos cerebrais. Os dinossauros não precisavam resolver equações do segundo grau, não precisavam jogar xadrez, não precisavam aprender a construir foguetes que vão até a Lua. Eles só precisavam fazer coisas de dinossauro. Eles só precisavam ser tão ou mais inteligentes do que os animais que os cercavam. Eles precisavam responder aos perigos e ter a capacidade de proteger os filhotes. Talvez tenham precisado ser pais corujas em algumas ocasiões ou encontrar recursos longe, mas não precisavam entender filosofia. Os dinossauros couraçados em geral, e o anquilossauro não foi exceção, não eram muito brilhantes. Ele deve ter sido um dos dinossauros mais burros que já existiram. Seu cérebro era muito pequeno em relação à cabeça e ao corpo. Os dinossauros só tinham uma tarefa: conseguir operar seus corpos, máquinas sofisticadas que a evolução moldou. E eles cumpriram muito bem essa tarefa. Eles enxergavam, farejavam e escutavam o mundo de maneira muito superior ao que podemos fazer hoje. De certa forma, isso representa um grande recurso cerebral, só que diferente do que temos. Para os dinossauros, os recursos cerebrais, as características físicas moldadas com esmero e o instinto trabalhavam em conjunto. O resultado é que os dinossauros sobreviveram durante mais de 165 milhões de anos, 800 vezes mais tempo do que nós estamos no planeta. Eles viveram no planeta por mais de 100 milhões de anos. Foram muito bem sucedidos e só desapareceram por causas externas ao planeta. Foi necessário um meteorito para eliminar os dinossauros, um fato que corrobora seu incrível poder de sobrevivência. Com um corpo magnífico e um cérebro minúsculo, os dinossauros foram um caso de sucesso que não se compara ao de nenhum outro animal que viveu ou que ainda vive neste planeta, inclusive o homem. Versão brasileira. Tempo Filmes, São Paulo.